Olá, o tema da aula de hoje é as revoluções socialistas e o movimento operário. O objetivo da nossa aula de hoje é entender as alternativas históricas ao capitalismo, o papel transformador das revoluções socialistas e o papel histórico que desempenharam nessas revoluções a classe operária que se organizava em sindicatos. Atualmente predominam em todas as sociedades as formas capitalistas de organização da vida social e das atividades produtivas, mas historicamente nem sempre foi assim. Houveram alternativas ao capitalismo e destas, a mais importante foi justamente o socialismo. É o caso então de se perguntar em que circunstâncias históricas é possível se superar o capitalismo e se passar então a uma nova forma de organização social, a uma sociedade que seja propriamente socialista. Os vários socialismos e suas origens. A palavra socialismo designa os indivíduos, agentes e instituições que lutam pela superação da sociedade capitalista e pela erradicação, pela eliminação da propriedade privada e da forma pela qual se organiza a sociedade que se divide em classes sociais. Os socialistas pretendem, desta forma, substituir a propriedade privada pela propriedade coletiva, pela propriedade que seja social. No processo, imaginam eles, vão desaparecer as distinções entre classes e se provocar um enorme nivelamento social, consequentemente a erradicação da própria ideia de classes sociais. Os primeiros escritos socialistas são devidos a Thomas More, que em 1516 publicou o clássico Utopia. Utopia é uma palavra que vem do grego e designa lugar nenhum. Por lugar nenhum, Thomas More designava esta ilha imaginária, a ilha da utopia, que não existia em lugar nenhum exceto na sua imaginação. E a sociedade que ele imaginou, habitando a ilha da utopia, era uma sociedade socialista. Na ilha de utopia de Thomas More, a propriedade era possuída coletivamente, socialmente pelos indivíduos, e todos eram obrigados a se revezarem em diferentes funções e profissões para que ninguém acabasse monopolizando o poder, o controle sobre determinada atividade social. O clássico Utopia acabou designando o próprio socialismo. Utopia, em algum momento, vira um sinônimo mesmo de socialismo, englobando, agregando toda uma série de indivíduos e organizações que defendiam o fim da propriedade privada dos meios de produção e a erradicação das classes sociais. O surgimento da Revolução Industrial intensificou, agudizou enormemente os conflitos sociais e as próprias lutas de classes. Nessa conjuntura da Revolução Industrial, existe um súbito redescobrimento do socialismo e uma reativação do interesse pelas ideias socialistas numa conjuntura em que a sociedade capitalista estava se mostrando terrivelmente desigual e extremamente disfuncional do ponto de vista da distribuição da riqueza que era socialmente produzida pelos indivíduos. Ao longo de todo o século XIX, vão surgir muito importantes autores socialistas, que vão divulgar obras clássicas nas quais defendem uma completa reorganização da sociedade capitalista e a construção de uma autêntica e libertadora sociedade socialista. Desses autores, os mais importantes são Fourier, Saint-Simon, Cabet e Proudhon. Nas obras desses autores socialistas da primeira metade do século XIX, percebe-se que a estratégia adotada por eles para conduzir, para levar a transformação social na direção do socialismo era a persuasão. Esses autores imaginavam persuadir as elites políticas e econômicas da necessidade e da urgência da transformação social, tudo numa base pacífica e de organização coletiva espontânea. A partir de 1848, com a publicação do Manifesto do Partido Comunista por Karl Marx e Friedrich Engels, existe uma nova concepção de socialismo, um socialismo que pode ser chamado de revolucionário por alguns ou de científico para outros. No Manifesto do Partido Comunista, seus autores defendem a ideia de que é impossível transformar a sociedade apelando-se para o bom senso, para a generosidade, enfim, para a persuasão que possa ser feita sobre as elites políticas e econômicas. Muito pelo contrário, esses autores percebem que a superação das atuais relações de produção só pode ser feita contra essas elites políticas e econômicas, que são justamente as maiores interessadas na preservação do capitalismo. Desta forma, os autores defendem enfaticamente no Manifesto do Partido Comunista a ideia da revolução proletária. O proletariado, a classe operária, que é justamente a classe mais prejudicada e a mais explorada no capitalismo, é que deveria se organizar num partido comunista que levasse, que conduzisse a uma revolução de caráter socialista e destruísse, pela força, pela imposição da violência, a ordem capitalista então vigente.
Os autores do Manifesto do Partido Comunista defendem enfaticamente, então, a ideia de uma ditadura que vá ser exercida pelos membros da classe operária sobre o conjunto da sociedade. Ou seja, a destruição da propriedade privada, da própria ideia da propriedade privada e o nivelamento social pretendido no Manifesto do Partido Comunista só vai se poder fazer através de uma via que implique em violência, uma revolução e, subsequentemente, a imposição da tão defendida ditadura do proletariado. Marx e Engels fizeram mais ainda. Além de terem proposto efetivamente uma via alternativa para a construção do socialismo, eles também criticaram bastante os autores socialistas que os precederam. Eles escarneceram e satirizaram esses autores, taxando-os de ingênuos, de mal informados, por acreditarem que a superação do capitalismo e a instauração do socialismo pudesse se dar por uma via pacífica, baseada na persuasão. De maneira jocosa e pejorativa, Marx e Engels referiam-se aos socialistas que os antecederam como socialistas utópicos. Esse é um outro sentido da palavra utopia, aquilo que é irrealizável, aquilo que não existe em lugar nenhum. Rejeitando o caráter utópico do socialismo, Marx e Engels insistiam numa via prática, concreta, para a superação das relações capitalistas de produção. Vamos ver agora um trecho do célebre, do famoso Manifesto do Partido Comunista, onde Marx e Engels se referem a esta ideia da superação da propriedade privada dos meios de produção. Ficais horrorizados por querermos abolir a propriedade privada. Mas na vossa sociedade atual, a propriedade privada está abolida para 9/10 dos seus membros. É precisamente porque não existe para esses 9/10 que ele existe para vós. Reprovai-nos, pois, o querer abolir uma forma de propriedade que só pode existir na condição da imensa maioria da sociedade ser privada de qualquer propriedade. Numa palavra, acusais-nos de querer abolir a vossa propriedade. Na verdade, é isso que queremos. Percebemos aí o compromisso inequívoco dos signatários do Manifesto do Partido Comunista com a destruição, com a superação das relações capitalistas de produção e com a constituição de uma autêntica sociedade socialista. Socialismo versus anarquismo. Em 1872, foi criado o Movimento Socialista Internacional por iniciativa de Marx e Engels. Eles fundaram em Genebra, na Suíça, a primeira internacional socialista, destinada a ser um movimento que congregasse todos os indivíduos, agentes e organizações preocupados e comprometidos com a instauração do socialismo. Esse grande congresso deveria reunir elementos de inspiração e de orientação socialista de todo o mundo e forjar entre eles uma unidade de ação que lograsse o desencadeamento de uma revolução mundial. Para tanto, seria fundamental haver entre os seus participantes o consenso com relação às estratégias de deflagração e de manutenção de uma revolução socialista. É nesta ocasião que se verifica o célebre embate, o confronto mesmo, entre marxistas e anarquistas. A palavra anarquia também vem do grego e designa nenhum governo ou inexistência de governo. Os anarquistas eram militantes que se organizavam já desde o final do século XVIII e que propugnavam a erradicação, a eliminação de todas as formas de poder que pudesse ser exercida por um homem sobre o outro. Nesse sentido, os anarquistas defendiam enfaticamente que a transformação social e, inclusive, a ação revolucionária não poderia ficar delegada, transferida para partidos ou organizações, mas deveria ser uma atitude do próprio indivíduo. É a ação direta e individual que é escolhida pelos anarquistas para levar ao desencadeamento de uma grande crise que provoque o colapso final do capitalismo. Consequentemente, os anarquistas rejeitavam as teses de Marx, rejeitavam a ideia de que um partido, por hipótese, o Partido Comunista, conduzisse o processo revolucionário. Não admitiam a imposição de poder do partido sobre os indivíduos. Também recusavam a ideia de uma ditadura do proletariado, ou seja, o processo pelo qual o governo é monopolizado pela classe operária que impõe às outras classes a sua vontade. Esse raciocínio, essa proposta, também era completamente incompatível com o ideal anarquista de plena liberdade, de inexistência de qualquer poder que um homem possa exercer sobre o outro. A recusa dos anarquistas em perceber ou reconhecer o papel de condução do Partido Comunista e aceitar uma ditadura, ainda que uma ditadura do proletariado, foi o principal motivo, a principal razão para o racha, para a cisão entre anarquistas e comunistas, como se tornaram conhecidos os seguidores de Marx,
através ou desde a publicação do Manifesto do Partido Comunista. Em 1876, a Internacional Socialista resolve expulsar, desfiliar todos os indivíduos anarquistas e considerar como questão fechada que a Revolução Socialista será conduzida pelo Partido Comunista e redundará numa ditadura do proletariado. Por conta das disputas entre anarquistas e marxistas e a subsequente expulsão dos anarquistas da Primeira Internacional, ela em breve deixou de existir. Em 1876, ela é extinta e não tem, a partir daí, qualquer influência sobre o movimento socialista em nível internacional. Em 1889, é fundada uma segunda Internacional Socialista, mas desta vez a orientação não é nem marxista e nem anarquista. A orientação que prevalece no interior desta segunda Internacional é uma orientação social-democrata. A orientação social-democrata dessa segunda Internacional deriva tanto de uma rejeição aos pressupostos de Marx quanto aos pressupostos de Bakunin, até então a maior liderança anarquista. O que os social-democratas propunham e defendiam é que o socialismo não seria implantado nem pela ação individual, ação direta dos indivíduos, e nem pela ação do Partido Comunista, que implementaria uma ditadura do proletariado. A via escolhida para chegar ao socialismo, segundo os social-democratas, seria o voto, nos termos de uma sociedade democrática que está no seu início, na fase inicial do seu processo de formação por toda a Europa. O pressuposto, portanto, dos social-democratas que se organizam na Segunda Internacional é de que é possível se chegar ao socialismo através do voto, na medida em que aumentam constantemente os efetivos de trabalhadores da classe operária. A grande aposta que foi feita pelos social-democratas é que fatalmente os trabalhadores, os assalariados, seriam a maioria. E se eles fossem a maioria da sociedade, fatalmente ganhariam todas as eleições. O desafio que ficava era convencer os trabalhadores, cada vez mais numerosos, a votarem em candidatos a cargos políticos da classe operária. Se esse efeito pudesse ser logrado, então fatalmente os elementos de inspiração socialista tomariam o poder e legalmente, nos quadros de uma democracia constituída, poderiam então iniciar o seu processo de erradicação do capitalismo e de instauração das relações socialistas de produção. O movimento operário. Desde o princípio, os elementos e organizações preocupados com a instauração de uma sociedade socialista apostavam que o principal agente social da transformação histórica em direção ao socialismo seria a classe operária. A classe operária, tanto nos escritos dos marxistas quanto nas preposições teóricas dos anarquistas, seria um grande agente de transformação social, justamente por serem os mais oprimidos, os que mais se empobreciam e eram explorados pelas relações capitalistas de produção. Contudo, desde o início se percebeu que a força da classe operária só seria visível e só provocaria efeitos políticos se estivesse organizada em sindicatos. As origens históricas dos sindicatos remontam à Idade Média, na época das ligas e corporações de ofícios, que reuniam no seu interior elementos que exerciam o mesmo tipo de atividade profissional ou econômica. Com a eclosão das revoluções burguesas, primeiro na Grã-Bretanha e depois na França, as relações feudais de produção são eliminadas, são extintas, e com elas são também abandonados e criminalizados as ligas e corporações de ofícios. Os sindicatos só vão ressurgir historicamente lá por meados do século XIX, quando finalmente se permite algum tipo de organização da classe operária. Na sua origem, os sindicatos eram sindicatos que se organizavam por ramo de profissão, reuniam empregados que exerciam a mesma atividade em diferentes estabelecimentos fabris. Esse é um sindicato que se organizava predominantemente, se não exclusivamente, com base no ofício, na profissão que o indivíduo exercia. Esse tipo de sindicato nunca agregou muitos elementos, muitos indivíduos, justamente porque apelava para uma elite, para um setor muito privilegiado, mas muito pequeno, da própria classe operária. Ao final do século XIX, vão surgir os primeiros sindicatos de indústria, que reúnem os indivíduos que trabalham numa mesma fábrica, num mesmo estabelecimento comercial ou industrial. É esse sindicato de indústria que será responsável pela introjeção de duas demandas fundamentais para a classe operária. A primeira, no curto prazo, era o atendimento a algumas demandas básicas dos trabalhadores, o descanso remunerado, o direito a férias, o direito à pensão e também a questão dos seguros por acidentes de trabalho. Esses sindicatos, então, tinham essa dimensão muito importante de reivindicar melhorias no curto prazo para os seus integrantes, para a classe operária. Simultaneamente, surgiram também sindicatos que visavam, com a luta dos seus indivíduos que foram a ele afiliados,
superar a sociedade capitalista, travar efetivamente o combate que redundaria na revolução, que superaria o capitalismo e instauraria uma sociedade socialista. O socialismo foi, portanto, uma componente ideológica muito importante, desse sindicato de indústria que se consolida na segunda metade do século XIX. A face mais visível dos conflitos entre as classes sociais que habitam o capitalismo contemporâneo certamente são os conflitos entre patrões e empregados, entre a burguesia e a classe operária, cada um tentando aumentar a parte que lhe cabe na divisão social do produto que foi feito em bases capitalistas. É importante também percebermos que, além desses conflitos interclasses, também existem os conflitos intraclasses, ou seja, internos a uma mesma classe social. No caso da classe operária, o principal conflito intraclasses deriva da existência daquilo que Marx chamava de exército industrial de reserva. A ideia de um exército industrial de reserva foi desenvolvida por Marx para descrever o conjunto dos trabalhadores que não conseguem emprego, que estão permanente ou temporariamente desempregados e, portanto, se convertem em candidatos naturais a disputar os empregos que já estão ocupados. É a existência desse exército industrial de reserva que permite aos patrões pagar salários muito baixos. Se os operários se recusarem a aceitá-los, não há problema algum para a burguesia recrutar substitutos nesse exército industrial de reserva. Para além dos desempregados e subempregados que compõem o exército industrial de reserva, um outro conflito também interno à classe operária diz respeito à figura do fura-greve. A principal manifestação da ação sindical do século XIX até hoje é o movimento grevista. Ao realizarem uma greve, os operários se expõem a todo tipo de represálias dos patrões. Em primeiro lugar, o corte puro e simples dos salários pelos dias não trabalhados. E, em segundo lugar, a demissão pura e simples. Os operários que não aderem à greve, por outro lado, não correm esse risco. E, se a negociação derivada da greve for bem sucedida, eles também irão se privilegiar, se beneficiar dessa negociação que foi bem sucedida. Desta forma, percebemos duas das principais dificuldades para o exercício da ação sindical e para a imposição do poder político e social da classe operária. Tanto o exército industrial de reserva quanto os fura-greves são dimensões fundamentais do conflito intraclasses que sistematicamente e recorrentemente impedem que a classe operária exerça seu real poder político e social. A natureza do conflito intraclasses fica perfeitamente clara quando percebemos o nexo que existe entre o crescimento econômico e o sucesso dessa ação sindical. Numa conjuntura em que existe um grande exército industrial de reserva, que existem muitos desempregados dispostos a trabalhar por qualquer salário, o poder de negociação da classe operária vai ser muito reduzido. Numa circunstância oposta, em que haja um grande crescimento econômico e um baixo índice de desemprego, o poder de pressão da classe operária será correspondentemente maior. Desta forma, percebemos que existe um nexo, um vínculo entre o sucesso da luta sindical e a conjuntura econômica. Quanto mais severa for a recessão, a crise econômica, menor o poder político da classe operária. Verificando-se o fenômeno oposto, de um crescimento econômico amplo e sustentado, o poder de barganha, de negociação dos operários representados em seus sindicatos será muito maior. Para além disso, é o caso de comentar que sucessivos escritores socialistas ao longo do século XIX e século XX defenderam o caráter não nacional, o caráter internacionalista da classe operária. Imaginavam que a classe operária fosse homogênea e indivisível, porque está submetida ao mesmo tipo de exploração capitalista em todos os países do planeta. O estatuto internacional ou internacionalista da classe operária foi sempre objeto de debate e de discussão. O caráter internacionalista, não patriótico, ou melhor, apatriótico da classe operária foi completamente desconfirmado com a deflagração da Primeira Guerra Mundial. A orientação da Internacional Socialista aos seus membros, aos seus afiliados, é que recusassem, que repudiassem a declaração de guerra e não instruíssem os membros do movimento operário a ingressarem como voluntários nos exércitos das suas nações. Foi feita também uma recomendação enfática da Internacional Socialista, no sentido que os deputados de orientação socialista não votassem os créditos necessários à deflagração, ao início das operações bélicas relacionadas com a Primeira Guerra Mundial. Na prática, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Os operários se revelaram tão patriotas e tão nacionalistas quanto qualquer um dos outros membros da coletividade nacional mais ampla na qual eles se inseriram, e vários deles, se não a maioria, se alistaram sim como voluntários
para lutar naquilo que a Segunda Internacional Socialista designava de uma guerra capitalista ou de uma guerra que só interessava à burguesia. Os deputados da orientação socialista também agiram de forma completamente oposta àquilo que se imaginava ser o internacionalismo inerente à classe operária. Da mesma maneira que seus colegas deputados de outros partidos votaram sim a favor da declaração de guerra e da liberação de créditos que financiassem o início das operações bélicas. O que se constata, portanto, com base no exame desse episódio que antecede ao início da Primeira Guerra Mundial, é que o caráter internacionalista da classe operária é muito mais um mito do que uma realidade. As principais demandas da classe operária encontraram enormes dificuldades para serem aceitas pelos diferentes regimes políticos em vários contextos nacionais. Será necessário o impacto da crise de 29 e depois da Segunda Guerra Mundial para que as demandas mais básicas, mais elementares do movimento operário fossem finalmente reconhecidas como legítimas, como aceitas e, o que era mais importante, positivas e funcionais para o próprio funcionamento do capitalismo. Será sob o impacto da crise de 29 que demandas históricas do movimento operário, como o salário mínimo, o direito a férias e o seguro-desemprego, finalmente serão aceitas pelo regime político-econômico vigente, porque percebem que essas medidas são funcionais para a superação da grande crise econômica que foi deflagrada em 1929. A Revolução Russa. Nos prognósticos originais de Marx e Engels, a Revolução Socialista só poderia eclodir num país onde houvesse uma numerosa classe operária, onde houvessem muitos trabalhadores portadores do ideal socialista de organização social. Paradoxalmente, isso não aconteceu. O país onde se verificou a primeira Revolução Socialista foi a Rússia dos czares. A Rússia do czar Nicolau I era um dos mais atrasados países da Europa e um dos que tinha o menor contingente operário de todo o continente. Mais ou menos 1 ou 2% da população russa estava empregada como trabalhador assalariado na indústria. Simultaneamente, 80% dos trabalhadores russos estavam ocupados com a agricultura. Apesar da Rússia ser um país industrialmente atrasado e, portanto, contrariar o prognóstico favorável à Revolução Socialista, ela acabou acontecendo. Isso se explica pelas tensões propriamente revolucionárias que se abateram sobre a Rússia ao final da Primeira Guerra Mundial. É importante notarmos que a Rússia dos czares governava um país que tinha uma estrutura social profundamente injusta. Pelo menos 1/3 dos russos eram completamente analfabetos e estavam providos do acesso à educação e, na maioria das vezes, também da saúde. Mais ainda, o caráter injusto da estrutura social da Rússia dos czares se manifesta também na estrutura tributária. A maior parte dos impostos era arrecadada de forma indireta, taxando-se os alimentos e outros gêneros de consumo popular em conformidade. Por outro lado, as elites dirigentes do Estado russo pagavam uma porção de impostos muito reduzida. Se os impostos indiretos eram responsáveis por 40% da arrecadação, os impostos que a elite pagava representavam apenas e tão somente 6%. O regime czarista demonstrava pouco ou nenhum interesse pelo bem-estar do seu povo e investia a maior parte do orçamento nas suas enormes forças armadas e nas suas expressivas polícias, tanto a de segurança quanto a polícia convencional. A ação repressiva do Estado recebia, portanto, o grosso dos recursos que eram investidos pelo poder público. Todo esse amplo quadro de insatisfação com o regime czarista levou à eclosão de uma série de revoltas, inclusive uma pequena revolução em 1905. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, as Forças Armadas e a polícia foram chamadas a restaurar a ordem estabelecida em praticamente todos os dias do ano. A profunda insatisfação popular com o regime czarista piorou muito no momento em que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. A imputação de uma série de perdas militares por conta das sucessivas derrotas do exército russo diante do exército alemão aumentaram muito a insatisfação popular. Para além da perda de milhões de vidas e mutilações e ferimentos em outros tantos milhões de cidadãos russos, também havia uma enorme crise de abastecimento, uma acentuada inflação e uma deterioração geral dos índices de vida do povo russo. Todas essas componentes favoreceram em muito a tomada do poder pelos bolcheviques em 1917, dando início à instauração da primeira sociedade socialista organizada no planeta. A tomada do poder por parte do Partido Comunista Russo entre outubro e novembro de 1917 suscitou um enorme temor em todos os outros países, preocupados como estavam na preservação das relações capitalistas de produção.
A despeito da Primeira Guerra Mundial ainda não ter acabado, diversos países capitalistas que se agrupavam na coalizão dos aliados da Primeira Guerra Mundial uniram suas forças para intervir, para invadir a Rússia e tentar destruir o recém-constituído regime comunista. Dentre esses países, os mais importantes foram os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e também o Japão. Todos eles enviaram tropas para combater o recém-constituído governo comunista e distribuir armas e munições aos elementos que dentro da própria Rússia também lutavam contra o novo governo de inspiração comunista. Essa intervenção das potências ocidentais na Revolução Bolchevique, como se diz, acabou fracassando. O recém-constituído Exército Vermelho, encarregado de defender o regime bolchevique, derrotou a intervenção estrangeira e, posteriormente, também liquidou militarmente os seus aliados internos, os assim chamados russos brancos, ou seja, os nativos do local, os oriundos da Rússia, que lutavam contra o novo regime comunista. A vitória final dos bolcheviques e a instalação de um autêntico governo comunista terá que esperar até 1921, quando finalmente o Exército Vermelho impõe sua autoridade sobre todo o vasto território da Rússia. Outras revoluções socialistas. Ao final da Primeira Guerra Mundial, estavam criadas, portanto, condições muito favoráveis para a eclosão de movimentos revolucionários de inspiração socialista por toda a Europa. Esses movimentos foram particularmente intensos nos países que foram derrotados durante a Primeira Guerra Mundial. Além da derrota militar, verificavam-se nesses países um quase completo colapso da ordem estabelecida, a desintegração das instituições de governo e, lógico, uma tremenda crise social, muita fome, muita carestia, um enorme desemprego e inflação. É nesse cenário que emergem outras revoluções socialistas que são contemporâneas da Revolução Russa e, em boa medida, foram inspiradas por ela. O prestígio da Revolução Bolchevique de 1917 rapidamente se espalhou pelos outros países europeus. É nesse cenário que ocorre, ao fim de 1918, a Revolução Socialista na Alemanha. Começou com manifestações, com greves de operários contra as condições de vida legadas pela guerra, ao qual se somaram posteriormente autênticos motins de militares, dos quais os mais importantes foram aqueles realizados na Marinha Alemã. Na Hungria aconteceu algo semelhante. Com a desintegração do Império Austro-Húngaro, a Hungria ficou praticamente sem governo e mergulhada no caos social e econômico. Ao colapso da autoridade constituída, correspondeu uma breve revolução socialista, que governou a Hungria durante 9 meses. A Revolução Húngara, da mesma maneira que a Revolução Alemã, foram esmagadas militarmente por forças repressivas dos antigos governos desses países. A social-democracia. Vimos que a Segunda Internacional Socialista, que se iniciou ao final do século XIX, apostava como estratégia para a construção do socialismo no exercício do voto, na busca do poder político nos quadros de uma sociedade democrática. Não chegava a ser uma inovação da parte dos social-democratas. A origem, a inspiração para o surgimento da social-democracia veio, por incrível que possa parecer, no próprio Marx. Vamos ver agora um breve trecho do famoso manifesto do Partido Comunista que serviu de inspiração para a social-democracia. Pequenos industriais, pequenos comerciantes e rendeiros, artesãos e camponeses, todo o escalão inferior das classes médias de outrora cai nas fileiras do proletariado. Uns porque os seus pequenos capitais não lhes permitem empregar os processos da grande indústria e sucumbem na sua concorrência com os grandes capitalistas. Outros porque a sua habilidade técnica se vê depreciada pelos novos métodos de produção, de modo que o proletariado se recruta entre todas as camadas da população. O prognóstico original de Marx e Engels, portanto, é que haveria uma contínua e irreversível proletarização da sociedade. Todos seriam despojados dos seus meios de vida, dos seus meios de subsistência e convertidos à condição de operário, de trabalhador assalariado. No momento em que ocorresse essa transformação, essa proletarização prognosticada por Marx e Engels, então se teria necessariamente uma maioria de operários. Essa é a base teórica da social-democracia. Se a maioria dos membros de uma certa sociedade forem operários, o único problema que resta, então, é convencê-los a votar nos candidatos da classe operária. Nos candidatos da classe operária comprometidos com o socialismo. Está aí, portanto, a origem teórica da social-democracia. A superação da sociedade capitalista por meio do voto. Muito importante foi, no processo de constituição histórica da social-democracia, a crença de que, no futuro, a sociedade seria formada por uma maioria de operários.
Para além da crença num futuro em que a sociedade seria constituída por uma maioria de operários, havia outros fatores relevantes na experiência histórica do socialismo que também ajudaram a impulsionar o ideal social-democrata. Destes, o principal era a experiência negativa que os socialistas tiveram em duas importantes ocasiões revolucionárias nas quais eles foram derrotados pelas forças militares e repressivas dos governos que eles combatiam. Estamos nos referindo às revoluções fracassadas de 1848 e de 1871 na Europa. O fracasso da tentativa de tomada do poder por meios revolucionários e, portanto, violentos, também encorajou o surgimento da social-democracia. Para além dessas características, é importante notar que os social-democratas consideravam úteis as eleições, mesmo que eles não as ganhassem. Os social-democratas entendiam que a campanha eleitoral, que a busca pelo voto do eleitor, era um importantíssimo instrumento de propaganda do ideal socialista e da regimentação de novos membros para os partidos socialistas. Os social-democratas jamais exerceram de maneira exclusiva os governos nas diferentes sociedades onde disputaram as eleições. A despeito disso, o substancial crescimento do eleitorado de origem trabalhadora carregou numerosos votos para os partidos da social-democracia. Ao longo da década de 1920, elementos oriundos dos partidos socialistas vão compor, no todo ou em parte, importantes governos de diferentes nações do mundo, como foi o caso da Grã-Bretanha e da Austrália. Na década seguinte, de 1930, também na Península Escandinávia, vão chegar ao poder diversos partidos de inspiração socialista. Uma vez no poder, os governos de orientação socialista tinham duas metas bastante distintas. A primeira, e mais urgente, era a melhoria imediata das condições de vida da classe operária, da qual eles dependiam tanto eleitoralmente. E a segunda medida era, claro, atingir o socialismo, superar o capitalismo nos quadros de um governo eleito de base ou de orientação socialista. No que diz respeito à universalização dos serviços sociais, assistiu-se a um enorme processo de estatização, de encampação de várias atividades descritas como socialmente do interesse nacional. Por exemplo, operou-se tanto na Escandinávia, como também em boa medida na Alemanha e também na Inglaterra, a universalização do acesso a serviços de saúde e educação. Em 1942, na Inglaterra, todos os serviços de saúde são estatizados, são nacionalizados e tornados numa base de acesso pública e gratuita a todos os cidadãos, cumprindo dessa forma um importante compromisso do governo que tinha na sua composição vários elementos social-democratas. Na Alemanha, do segundo pós-guerra, promoveu-se a total encampação ou nacionalização do ensino superior. Aboliu-se, na prática, a propriedade privada dos mecanismos, das agências e das instituições de ensino superior. O que se buscava com a nacionalização de diversos setores produtivos ao longo das décadas de 20 e 30 e também 40 era tanto se retomar o processo de crescimento econômico interrompido com a crise de 29, como também honrar o programa socialista de fornecer a todos os cidadãos uma base universal, pública e gratuita, o acesso aos serviços públicos. O processo de nacionalizações foi também muito impulsionado pela completa paralisia econômica legada pela crise de 29. Na Grã-Bretanha, importantes setores como ferroviário, de mineração e também naval foram estatizados, foram encampados pelo governo que voltou a neles investir para retomar os níveis de geração de renda e criação de empregos. Apesar de serem medidas tópicas e localizadas, as estatizações, as nacionalizações, as encampações promovidas pelos governos social-democratas eram entendidas como um caminho rumo ao socialismo. Era desta forma que eles imaginavam implantar o socialismo nos quadros de uma sociedade propriamente democrática. A encampação pelos governos socialistas de tantos serviços públicos essenciais que foram, a partir daí, oferecidos a toda a população numa base pública e gratuita, acabou por criar aquilo que se tornou conhecido na literatura sociológica como o estado do bem-estar social, ou, na expressão original, welfare state. O paradoxal nessas ações dos governos de inspiração socialista é que tanto as nacionalizações quanto o welfare state acabaram sendo funcionais não para se chegar a uma sociedade socialista, mas sim para salvar o capitalismo da grande crise que se abateu sobre ele em 1929. Podemos agora retomar as considerações iniciais da nossa aula, ou seja, de que forma é possível, historicamente, se superar a sociedade capitalista e se inaugurar uma nova ordem baseada no socialismo.
Pelo que pudemos perceber na aula de hoje, jamais se assistiu à instauração de um regime socialista com base no voto. A despeito das crenças e das esperanças da social-democracia, somente em conjunturas de crise social muito aguda e geralmente associadas a grandes e extensos conflitos militares, é que se criaram as condições para a instauração de um governo socialista. Nesses casos, historicamente observáveis, não existiu jamais o exercício do voto como instrumento para a instauração do socialismo. O que acabou prevalecendo foi a tomada violenta do poder pelos partidos socialistas numa base propriamente revolucionária. A dica de estudo que recomendo nesta aula é a leitura do próprio texto original do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, disponível na internet. O texto completo pode ser acessado em www.culturabrasil.org/manifestocomunista.htm. Esse é um texto da mais alta importância histórica e deve ser lido por todos que se interessam pelos estudos históricos, independentemente das suas convicções políticas, partidárias ou ideológicas.